Você já fez a coisa certa por alguém e essa pessoa nunca soube o que você fez? Não aquela coisa certa que dói por um tempo, mas passa. Mas aquela que custou algo pra você de verdade e você fez mesmo assim, sem agradecimento, sem reconhecimento e às vezes sem sequer ter a certeza que o que você fez valeu de alguma coisa. Agora pensa numa versão ainda mais extrema disso. Imagina que a coisa que você fez precisava contradizer tudo aquilo que você acreditava. Que o único caminho para proteger a paz exigia que você se tornasse exatamente o tipo de pessoa que você passou a vida inteira tentando impedir. E se tem um personagem que viveu bem essa contradição de um jeito que ainda me perturba, esse personagem é o Itachi Uchiha. E ele é um dos poucos em toda a obra do Naruto que só faz sentido por completo quando a história já está perto de acabar. E quando as pessoas entendem esse personagem, para boa parte delas, ele já vira o seu personagem favorito. Mas ainda que não seja o seu favorito, esse vídeo é para você. Os dois opostos. Para entender a singularidade, o quão único o Itachi é, nos ajuda a colocá-lo lado a lado com o Naruto. Não porque os dois são parecidos, e na verdade é o oposto disso. O arco inteiro do Naruto, se você prestar atenção, ele gira em torno de reconhecimento. Ele quer ser o Hokage, ele quer que a vila o enxergue, ele quer provar que ele não é o monstro que as pessoas projetam nele. E isso faz todo sentido. É um arco profundamente humano, na verdade. É fácil de se identificar. Afinal, ninguém quer ser incompreendido. Mas o caminho que o Itachi faz é exatamente o inverso. Enquanto o Naruto passa a obra inteira tentando provar que não é um monstro, o Itachi passa a obra inteira se certificando que o mundo acredita que ele é esse monstro, mesmo que ele não fosse. Os dois carregam um peso que eles não conseguem dividir com ninguém. O Naruto quer ser visto e o Itachi passou a vida inteira garantindo que ninguém o visse de verdade. E o mais impressionante é que em nenhum momento da obra, em nenhum monólogo, em nenhum pensamento, em nenhuma cena, o Itachi demonstra desejar que isso fosse diferente. Não existe um instante sequer em que ele olha para o próprio sacrifício e pensa, pelo menos se alguém soubesse, né? Essa ausência é o que torna, na verdade, ele tão único. Porque a maioria das pessoas não consegue abrir mão de quase tudo. Principalmente abrir mão da necessidade de que o seu sacrifício signifique alguma coisa para alguém. Quem é Itachi antes do massacre? Com 4 anos de idade, o pai levou ele a um campo de batalha logo depois da terceira grande guerra ninja. Não para treinar ou para endurecer, mas para ver. Itachi ficou de frente para montes de corpos e saiu de lá com uma promessa que ele mesmo gravou em si. Ser forte o bastante para acabar com essas guerras sem sentido. Era uma promessa grande demais para qualquer criança. Grande demais, talvez, para qualquer pessoa. Mas ela ficou. E o peso dela é o peso que ele carregou anos sem ter com quem dividir, até encontrar o Shisui. O Shisui era o único que enxergava o mundo pela mesma lente dele. Ele não era só um amigo, ele era uma prova de que aquela convicção do Itachi não era loucura de criança. Os dois acreditavam que existia um caminho diferente e que a violência não precisava ser a resposta inevitável. E enquanto o Shisui estava vivo, o peso daquela promessa tinha com quem ser dividido. Aí, o Shisui morreu. Ele tira a própria vida tentando evitar um conflito também entre o clã Uchiha e Konoha. E ele deixa para o Itachi o olho mais poderoso que existia como um recado para o Itachi, como se ele dissesse: termina aquilo que eu não consegui terminar. E com essa morte, a promessa de quando ele tinha 4 anos de idade voltou inteira e agora era responsabilidade totalmente dele. Já não tinha mais com quem dividir. E é interessante o tanto de coisa que o Itachi teve que carregar sozinho. Por exemplo, em determinado momento, ele passa a ser o único que consegue enxergar o quadro completo, tudo o que está acontecendo. Todos ao redor, o clã, os líderes de Konoha, o Sasuke, todos eles operam com uma informação parcial. Você já percebeu isso? Eles têm algumas visões um tanto quanto distorcidas do que está acontecendo. Mas o Itachi sabe de tudo. E saber
tudo, quando você não pode compartilhar nada, não é poder. Na verdade, é uma forma de aprisionamento e solidão. A solidão de quem enxerga o tabuleiro inteiro, enquanto todo mundo ao redor move as peças, achando que está jogando um jogo diferente. E o que sobra depois que o Shisui se vai é o Sasuke, seu irmão mais novo que admirava o irmão mais velho com tanta devoção que ultrapassava qualquer palavra. Mas tem uma diferença entre o Shisui e o Itachi. O Shisui era um igual. O Shisui era alguém com quem o peso podia ser dividido. Mas o Sasuke era o oposto disso. Ele não era alguém que poderia ajudar a carregar o peso. Na verdade, ele era alguém que precisava ser protegido. Com o Shisui, Itachi podia ser quem ele era. Mas com Sasuke, ele precisava ser o irmão que ele precisava que fosse. E nessa situação, sem Shisui, tendo o seu irmão dependente de si, que aquele dia fatídico então chegou. E naquele dia, o Itachi disse sim. A escolha. O clã Uchiha planejava um golpe. Itachi sabia porque ele operava como espião duplo, infiltrado no próprio clã a serviço de Konoha. E o que ele via era óbvio. O golpe ia acontecer. E quando acontecesse, ele não ia ficar contido entre as muralhas da vila. Outros clãs iam ser arrastados para essa guerra, outras vilas aproveitariam a instabilidade. O mundo ninja repousava sobre um equilíbrio extremamente frágil. E uma guerra civil em Konoha seria o suficiente para romper isso de forma irreversível. Era exatamente o tipo de guerra que ele prometeu aos 4 anos, diante do monte de cadáveres que ele impediria. Danzo colocou uma saída sobre a mesa. Itachi eliminaria o clã antes do golpe, e em troca Sasuke viveria. E é aqui que a história do Itachi revela uma camada que pouca gente para pensar. Konoha não foi vítima desse conflito. Olha só, ela criou as condições dele. Anos de desconfiança com o clã Uchiha, de marginalização, de empurrar os Uchihas para o canto, até o golpe virar a única saída que eles enxergavam. E depois que as consequências chegaram, eles usam o Itachi para limpar essa conta. E depois o descartam como um criminoso comum. O homem que disse, sim, eu vou fazer a missão, ele não estava salvando uma instituição justa. Ele estava salvando a vila das consequências das próprias decisões dela. E ele fez isso sem hesitar, sem negociar nada além da vida do seu irmão, sem pedir nenhuma forma de reconhecimento futuro. E quando você olha para isso, o Itachi parece muito contraditório. Porque o homem que dedicou a vida à crença de que sempre existia um caminho sem violência, chegou ao único momento em que esse caminho não existia. E a única forma de honrar tudo o que ele acreditava era cometer o ato que mais contradizia quem ele era. Era um pacifista que só podia proteger a paz, destruindo o que mais amava. Ele disse sim. E é fácil olhar para esse momento e fixar só no horror do que foi pedido. E o que define a história do Itachi não é só o sim que ele diz em frente ao Danzo, é tudo o que vem depois desse sim. Uma vida de sacrifício. Depois de executar a missão, Itachi precisava desaparecer. Mas ele não podia simplesmente sumir, afinal, uma fuga silenciosa deixaria perguntas abertas, e alguém poderia começar a questionar tudo o que aconteceu. Então ele entra na Akatsuki, e ele passa anos lá como um espião, mandando informações para uma vila que jamais reconheceria o que ele fez. Sem reputação, sem nome, sem a possibilidade de um dia ser compreendido por quem de fato importava. E ao longo de tudo isso, todos esses anos dentro da Akatsuki, cada encontro que ele teve com os ninjas de Konoha, que o tratavam como inimigo, cada momento em que ele poderia ter deixado escapar uma pista, uma ambiguidade, qualquer coisa que suavizasse o que as pessoas pensavam nele, ele não fez. Nenhuma vez. Ele teve a oportunidade de plantar dúvidas sem revelar nada, de dizer uma frase que fizesse alguém hesitar antes de querer julgá-lo, mas ele não disse. Ficar em silêncio foi a sua decisão. Sasuke. Mas além de tudo isso, ainda tem mais uma camada. Olha só, o Itachi não aceitou encarnar o monstro apenas para Konoha. Ele construiu esse papel com muita precisão, especificamente para o Sasuke. Porque na visão do Itachi, Sasuke precisava de algo para odiar
ou ele não sobreviveria. Então, exterminar o Itachi virou a razão pelo qual o Sasuke continuou de pé mesmo depois de tudo que aconteceu. Sem esse propósito, sem aquele ódio cuidadosamente direcionado, é possível que aquela criança não tivesse sobrevivido emocionalmente à devastação. Até o Tsukiyomi que o Itachi aplicou no Sasuke naquela noite, forçando o irmão a reviver a morte dos pais em loop, não era só crueldade gratuita, era uma espécie de combustível. Era exatamente o suficiente para manter o irmão em movimento, quando não tinha mais nada além do vazio. E depois disso, em cada encontro com o Sasuke ao longo dos anos, o Itachi via o seu irmão caminhando para o ódio cada vez mais fundo, e ele sabia o efeito que aquela mentira estava causando nele. E mesmo assim, ele não corrige nada. Mesmo uma única frase ambígua poderia ter mudado a trajetória do Sasuke, mas ele manteve o personagem com uma precisão cirúrgica. Não podiam haver brechas. O ódio do Sasuke era parte essencial do plano do Itachi. E sustentar esse personagem encontro após encontro, sabendo que ele estava fazendo isso ao seu irmão, isso é uma dimensão do sacrifício que muitas pessoas não param para medir. Mas eu acho interessante que existem 3 momentos na obra que alguma coisa escapa dessa armadura. O primeiro momento é na noite do ataque aos Uchihas. Depois de tudo, com o Sasuke inconsciente no chão, o Itachi chora. O segundo momento em que a máscara cai é no seu confronto final, às vésperas da sua própria morte, quando ele faz aquele gesto de tocar a testa do Sasuke uma última vez. O terceiro acontece durante a guerra, quando ele é reanimado pelo Edo Tensei, faz aquilo que ele tem que fazer, e antes de partir, ele diz para o irmão que sempre o amará. E os 3 momentos têm uma coisa em comum. Todos eles só aconteceram no limite absoluto, quando não havia mais nada a perder com a vulnerabilidade. O monstro, o vilão, o destruidor do clã, essa construção, essa imagem, aguentou por anos sem nenhuma fissura. Mas quando o peso chegava ao máximo, quando não havia mais nada a proteger além do próprio irmão, alguma coisa, inevitavelmente, escapava. O silêncio como prova. Quando Naruto e Sasuke finalmente descobrem a verdade, eles tomam uma decisão, e a decisão parece até estranha a princípio. Quando eles descobrem sobre Itachi, eles não revelam o que ele fez. Mas a razão é muito simples. Se a história completa do clã Uchiha viesse a público, incluindo o golpe tramado, o nome dos Uchiha passaria a voltar a ser um sinônimo de traição. E o Itachi morreu exatamente para que o clã não fosse lembrado dessa forma. Então revelar a verdade sobre ele significaria inevitavelmente revelar a verdade sobre o clã. E as duas coisas eram inseparáveis. Então Konoha faz a única coisa que pode sem desfazer aquilo que ele construiu. O registro público que sobra é que ele interrompeu o Edo Tensei durante a Quarta Guerra. Ele ganha essa menção para décadas de operação ininterrupta. E presta atenção nisso. A mesma vila que o Itachi salvou das próprias consequências dela não tem como honrá-lo sem expor o que ela fez. A Sarada, a sobrinha do Itachi, cresceu sem saber realmente quem ele era. Só que ele foi um herói que morreu. Mas esse silêncio não é ingratidão. É a confirmação que o plano funcionou exatamente como ele queria. Se o nome do Itachi pudesse ser celebrado abertamente, significaria que algo tinha falhado naquilo que ele construiu. O anonimato não era o preço da vitória, ele era a própria vitória. A gente tende a romantizar o sacrifício como um instante isolado, um ponto no tempo, um lampejo de coragem, uma decisão dramática, uma cena boa para encerrar com créditos. Mas o Itachi nos lembra que o sacrifício de verdade às vezes é o que vem depois desse instante. São todos os dias que você podia recuar para ser compreendido, que podia finalmente dizer a verdade, mas você não faz, porque a aldeia continuava em paz. Isso era o suficiente. E se você chegou até aqui, cara, muito obrigado. Deixa o seu gostei se você gostou desse vídeo e quer ver mais análises assim. Se inscreve se ainda não é inscrito e comenta o que é que você achou. Até o próximo vídeo.